Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Felipe Luna, muito bom dia para você que tá começando o seu dia, a sua... Hoje é quarta ou é quinta? Hoje é quinta, né? Eu tô ficando tão maluco, mas hoje é quinta-feira, né? Então o Sport, ontem, ele acertou a contratação em definitivo do técnico Antônio Oliveira, o novo técnico do Sport Clube do Recife, e nesse vídeo eu vou estar comentando algo que o próprio Yuri Romão falou ontem em entrevista ao programa Léo Medrado e Traíras, onde ele afirma que vai trazer novos reforços aí para essa nova janela. Ele vai fazer esses movimentos de reforços e eu vou comentar com você aqui sobre o Antônio Oliveira, que já deve estar chegando com esses reforços. Eu vou explicar tudo para você nesse vídeo. A gente vai comentar um pouquinho sobre essa contratação do Antônio Oliveira. Vamos falar um pouquinho também sobre esses reforços. Antes de mais nada, aquele pedido de sempre. Cara, te inscreve aqui, dá essa moral pra gente. Eu quero agradecer porque nos últimos dias o canal deu uma crescida muito grande de visualizações, voltando aí à normalidade do canal. Então, muito obrigado para você que tá dando essa audiência pra gente, dando essa moral. Você percebeu que agora eu tô fazendo os vídeos de forma exclusiva. Eu sou o único comentarista aqui do canal, então tô trazendo conteúdo para vocês. A gente vai trazer live em breve também, vai ter muita coisa bacana, tem programa novo chegando aqui no canal, vai ter muita coisa boa. Então te inscreve aqui, dá essa moral pra gente que você não vai se arrepender, tá bom? Dá essa moral, ajuda a gente aqui a continuar fazendo esse trabalho. Se inscreve, né? Tá faltando menos, agora tá faltando literalmente 200 pessoas para chegar a 102 mil inscritos. Queria muito chegar nesse fim de semana, ajuda a gente aí a chegar nesse número, tá bom? Vamos lá, antes eu quero confirmar aqui a informação do Daniel Leal e da Camila Souza, que foram os caras que trouxeram toda a atualização da contratação do Antônio Oliveira. Eles trouxeram essa matéria ontem à noite falando, ó, Sport tem acertou nesta quarta-feira a contratação do técnico Antônio Oliveira, o português de 42 anos, jovem, né? Assinou o contrato até o fim da temporada e é aguardado nesta quinta-feira no Recife. A informação, você que quer ir receber o novo técnico do Sport, é que ele deve chegar por volta das 21 horas, tá? Por volta das 21 horas, ele deve estar chegando no Aeroporto Internacional dos Guararapes, aqui de Recife. Então, se você quiser receber ele lá, você vai lá, aproveita. Eu não vou conseguir fazer a live porque eu tô sozinho no canal de novo, então eu tô focado aqui em fazer esses conteúdos aqui, mas a gente vai repercutir sim a chegada do novo técnico do Sport Clube do Recife. O profissional português terá como principal missão salvar a equipe rubro-negra do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. E eu tô vendo muita gente, inclusive, falando assim, ó, ele pode classificar para Sul-Americana. Irmão, esquece Sul-Americana, velho. Esquece. O Campeonato do Sport é ficar em 16º colocado, irmão. Isso aí já vai ser um título brasileiro pro Sport, tá? Diante das circunstâncias que vem acontecendo. Um ponto que eu quero trazer aqui antes da gente falar dos reforços é que o Antônio Oliveira, ele não deve vir, por mais que o Yuri Romão tenha falado que não vou fazer multa maluca, mas ele também não deve vir com a multa barata não, tá? Ele deve vir com um contrato pelo menos de um ano aí, pelo menos de um aninho de contrato. O Sport ainda vai anunciar, mas o Antônio Oliveira, ele deve vir para o Sport com uma multa considerável, tá? As informações que a gente tem é que a pessoa que está tratando das negociações não colocaria uma multa baixa, não. Então, é um investimento alto que o Sport está fazendo. Ele está tentando dar um tiro certo, né? Confiando muito no trabalho que o Antônio Oliveira ele fez no Cuiabá. Se você lembra, acho que há 2 anos atrás ele conseguiu livrar o Cuiabá do rebaixamento. Ele fez um trabalho muito bom, inclusive, né? Tinha alguns pontos interessantes. Ele até fala na época que o grande jogador do time dele era o Daverson. É o jogador que ele mais gostava de atuar. E por falar em Daverson, né, a gente precisa falar também de um jogador que trabalhou com o Antônio Oliveira no Cuiabá e que deve ser utilizado novamente, que é o Matheus Alexandre. É um jogador que, inclusive, eu já descartava assim, como um jogador que deveria ser emprestado, renegociado. Mas agora, com a chegada do Antônio Oliveira, ele deve tentar resgatar esse jogador, porque jogava muito com ele no Cuiabá. Então, é um jogador que pode ajudar bastante o Sport nessa Série A, se ele conseguir encaixar o trabalho que ele conseguiu no Cuiabá 2 anos atrás com o Antônio Oliveira. Ontem, o Yuri Romão, ele esteve no programa Léo Medrado e Traíras, inclusive eu já trouxe um react aqui falando sobre essa aparição do Yuri Romão lá. E, cara, nesse programa, o Yuri foi categórico, tá? Ele falou que sim, o Sport vai fazer movimentos de contratação na próxima janela de transferências, tá? Inclusive, ele até falou que não chegou a receber uma proposta oficial pelo Zé Lucas, mas recebeu essa sinalização de uma proposta de 80 milhões de reais ali, por volta disso, para contratar o Zé Lucas, mas que ele nem abriu negociação.
Quando ele soube desse valor, ele falou, ó, a gente não vai nem abrir negociação, desses moldes aí não é interessante pra gente. E é por isso que eu acho que o Yuri Romão, ele tá muito seguro de que vai fazer movimentos nessa janela. Por quê? Porque óbvio que o Sport precisa trazer, principalmente pontas, né? Os jogadores não estão agregando aí. Hoje eu acho que só o Barleta é o único jogador ponta realmente que está entregando para o Sport alguma coisa, tirando o Barleta, né? Não tem outro jogador que esteja fazendo algo interessante no Sport naquela posição. Mas por conta dessa confiança que eu acho que o Yuri Romão mostra de que vai fazer uma negociação do Zé Lucas nesse meio de janela agora, né? Nesse período agora de Mundial, eu acredito que o Sport vai trazer bons nomes. E eu acho que está na hora do Sport trazer nomes assertivos que joguem no futebol brasileiro. Ele trouxe algumas apostas interessantes no futebol europeu, trouxe o Gonçalo Paciência, né? Trouxe o Sérgio Oliveira, não europeu, mas trouxe o Rivera, que para mim foi a grande contratação do Sport, que deu certo, né? Que deu certo, que vem dando certo, veio sendo um jogador titular e que acho que ninguém critica. Né? Óbvio, tem um jogo ou outro que ele acaba não indo bem, mas assim, no geral, ele é um jogador que vem entregando bastante. Mas tirando isso, o Sport não fez contratações interessantes que chegaram para resolver. Quem está resolvendo em alguns jogos ainda é o Barleta, o próprio Lucas Lima. Acho que o Pablo tem lampejos ali de bom futebol, né? Tem muito problema com lesão, está sofrendo bastante com lesão no Sport. Mas eu acredito que o Yuri deve trazer de 3 a 4 reforços. E quando a gente fala de 3 a 4 reforços, a gente fala de jogadores ofensivos, sabe, que cheguem para resolver ofensivamente. Porque tem a situação do Thierry, que eu vou fazer um vídeo mais tarde. O Thierry, ele tá voltando a jogar, né? Ele deve, inclusive, ser relacionado para o próximo jogo, para o banco de reservas contra o Cruzeiro. Então, assim, acho que as coisas defensivamente devem se organizar com o Antônio Oliveira, mas ofensivamente o Sport precisa fazer essas contratações. E o Yuri foi categórico e falou, ó, nós vamos fazer, sim, movimentos nessa segunda janela de transferências e é uma necessidade do Sport. É uma necessidade realmente, inclusive, eu vejo até como necessidade trazer um centroavante. Porque o Sport também tem o Arthur Souza, que não vem jogando absolutamente nada no Sport, né? Um jogador que realmente, se existe uma das grandes decepções no Sport, acho que a gente pode colocar o Matheus Alexandre. Eu acho que o Matheus Alexandre é até maior do que sendo justo, do que o Arthur Souza, né? Porque o Arthur Souza não teve o investimento que o Sport teve com o Matheus Alexandre, mas acaba sendo uma decepção também o Arthur Souza. Então o Sport precisa trazer um jogador para ficar na vaga desse jogador. Acho que ele deveria emprestar jogador para um time na Série B, né, para até reemprestá-lo, não sei se é possível isso. Afinal de contas, ele é emprestado do Bragantino. Né? Mas eu acho que o Sport precisa fazer este movimento, senão a situação vai ficar muito complicada para o Sport. Né? A gente já sabe que já está complicada demais. Ele precisa, pelo menos, aí nos próximos 4 jogos, de 2 vitórias e, na minha visão, pelo menos um empatezinho, que ele já respiraria ali com 9 pontos. Se manteria no Z4? Se manteria no Z4, mas seria com 9 pontos. Já estaria pelo menos a 3, 4 pontos ali de sair do Z4, voltando aí a janela de... Voltando a janela não, né? Voltando a temporada depois do Super Mundial. Mas vamos aguardar. O Yuri Romão, ele afirmou que vai trazer reforço, então talvez o Antônio Oliveira já chegue com uma lista de reforços para o Sport aí, de jogadores de preferência brasileiros aqui, que conheçam o futebol brasileiro e possam agregar, ajudar o Sport nessa missão difícil, bem difícil, de sair do Z4. Quero saber a tua opinião, comenta aqui, fala pra mim o que é que você acha e é claro, daqui a pouco eu tô voltando com mais um conteúdo pra vocês, tá bom? Não esquece de se inscrever, dá essa moral pra gente aí. Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.